Jason Ferrer. Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Eu sou o Jason Ferrer e sim, você está no canal Além da Fé e é sempre uma honra muito grande poder receber você que está aí em todas as regiões do Brasil e do mundo. Para você que está no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por gentileza receba o meu cordial e fortíssimo abraço. Então saiba que é uma honra muito grande poder receber você aqui. Nós estamos hoje, pessoal, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e aí nós estamos num templo de magia da bruxa Gisele Opará, uma das maiores consagradas dentro deste ramo. E hoje nós vamos mostrar uma mulher que trabalha inclusive com algumas entidades como Maria Navalha, a rainha das 7 encruzilhadas, a ciganinha da estrada, Maria Padilha, e nós estamos aqui dentro do templo dela, nós não estamos fora. E ela, com toda a sua permissão e gentileza, nos cedeu esse espaço e nos cedeu essa entrevista para que nós possamos, mostrar aqui, ao vivo, em cores para vocês, tá? Como funciona a questão da magia, como funciona a questão do encanto. Ela joga búzios, tarô e, vamos dizer, tem muitas coisas da vida das pessoas que muita gente vem pedir consultas e conselhos, e hoje nós vamos conversar com ela. E eu espero muito que vocês gostem desta entrevista e que vocês, do outro lado, inclusive nos comentários, por gentileza, possam respeitar o ponto de vista da nossa entrevistada de hoje. Então, Brasil, como na verdade nós falamos na introdução do nosso trabalho, eu estou aqui diante dela, a Gisele Opará, e ela está lá, e nós vamos fazer algumas perguntas importantes para elas. Eu espero muito que vocês gostem do nosso trabalho de hoje. Quem é Gisele? Gisele foi ser uma pessoa que de repente, assim, foi ser uma criança em São Gonçalo, né? Que cresceu dentro de sua família, e toda a família são gonçalense aqui, de todo. E o que aconteceu? Daí em diante eu comecei a ter certos tipos de poderes assim em relação à espiritualidade, o conhecimento, na qual eu fundei o meu terreiro, e ali eu tive muitas pessoas, né, muita caridade. Comecei com muita caridade em relação a ajudando as pessoas. Criei muitas pessoas que hoje já são adultos, já são pais, já são avós, né? E daí se deu todo o axé, né? O Tenda Espírita Cigana do Oriente, o Eliezer e a minha Opará, né? E daí por diante foi dando-se um nome Gisele Opará, né? Fui iniciada ao Candomblé e sou assim apaixonada pelo meu orixá, pela minha santa, por Oxum. E daí por diante ajudei muitas pessoas aqui em São Gonçalo, trabalhei também dentro de São Gonçalo, na prefeitura de São Gonçalo, e daí por diante até chegar ao templo de magia, né, da bruxa Gisele Opará. E daí começou-se toda uma história que dá um livro, tem muita história, mas que são de gratidões, ingratidões, várias situações que não são para qualquer um, porque falar é fácil, né? Mas passar pelo que você já passou, caminhar pelos caminhos que você já caminhou e percorreu, as pessoas têm que gostar de verdade e têm que amar e ter fé de verdade. Convicção, no caso, né? Sim. Agora, Gisele, você é chamada também, e quer ser chamada, assim, faz questão de ser chamada de bruxa Opará. Por que bruxa? Não é um nome pejorativo, onde muitas pessoas se remetem a esse nome de maneira muito preconceituosa. Então, por que bruxa?
Então, assim, na verdade, bruxa começou, tipo, por uma brincadeira na qual as pessoas, né? Poxa, você é muito bruxa, né? Ah, povo de Oxum é muito bruxa. E aí ficou tudo isso. Mas, na verdade, eu fiquei sendo muito rotulada, porque as pessoas, muitas das vezes, hoje, né, elas rotulam bruxa com bruxarias, com maldade, com magias, né, no qual esquecem que a gente cultua a própria natureza e é da natureza que a gente requer assim toda e absorve toda a força, né, dos elementos para a gente poder assim passar para as pessoas ou um banho de ervas ou curar muitas das feridas ou até mesmo e as pessoas rotulam muito bruxa, né? E esquece que toda mulher ela é bruxa, né? Toda mulher, toda mãe, ela é bruxa, porque na verdade ela simplesmente, ela quando tem um sexto sentido, ou ela tem um poder assim da mente, simplesmente ela vai ser sempre bruxa. E quais são os trabalhos que você oferece aqui para as pessoas? Quais são as entidades que você recebe? E o que você pode oferecer aqui? Então, aqui a gente tem cultos, né, de Umbanda, que a gente toca para os Exus, homenageia os Exus e Pombogiras, né? A dona dessa casa, as honras são de Maria Padilha, do Cruzeiro das Almas, e na qual tem consultas, né? Tem jogos também, os baralhos da magia, os baralhos ciganos, né? O povo cigano é uma influência muito grande que eu trago desde o começo da minha vida, né? A ciganinha da estrada é o encanto da minha história. E aí o que acontece? E tudo isso tem dentro da casa. Tem um terreiro de Umbanda, de Candomblé e tem um templo da magia. Você falou que você joga cartas. Sim. Como é que isso funciona? Como é que você pode pegar alguma carta, mostrar como isso na verdade funciona na praticidade? Então, a gente tem o baralho da magia, vou lhe mostrar. Ele é umas cartas onde a gente mostra, muitas das vezes, às vezes sente sensações que às vezes as pessoas, né, se uma carta sair de repente, a carta do fogo, não significa que de repente você está no meio de uma turbulência na história, mas que de repente tudo aquilo que você está sentindo você precisa colocar para fora, você precisa mostrar que assim, não só o sentimento, né, mas você precisa de muito mais, né? Mostrar muito mais para as pessoas, ou às vezes se acoa, né? Vem se colocando dentro de si mesmo, né? A gente tem um baralho cigano, onde a gente mostra não só as rodas da fortuna, a lua, que ela vem iluminando, a foice mostrando toda a negatividade que de repente, no momento que você possa estar passando, né? E isso daí é muito importante, entendeu? E várias outras, a gente tem as pedras negras, né? Onde a gente coloca as pedras negras, as turbalinas da magia, da alta magia, né? Que é onde a gente pode estar buscando, né? O que a gente pode atrair de conhecimento, buscando tudo isso para as pessoas, ou de repente um modo do que ela está precisando no momento, entendeu? Das entidades que você trabalha, o Exu Caveiro, o Zé Pilintra, quais são as funções de cada um desses? Podemos chamar de santos ou entidades? Como é que seria? Para mim, eles são tudo. Mas assim,
Zé Pilintra, existe uma forma muito grande em Zé Pilintra na minha vida, porque se todo mundo diz assim, eu conheci a macumba pelo um preto velho, pelo um caboclo, eu conheci a macumba e aprendi a amar a macumba por Zé Pilintra. E seu José Pilintra, na minha vida, né, é muito importante. E eu sempre digo, aonde eu chegar, se existir um Zé Pilintra de verdade, e ele simplesmente, ele não vai deixar de vir falar comigo, porque é muito importante. Quando você fala se existe um Zé Pilintra de verdade, é porque existe alguma falsificação? Não, na questão de falsificação, é que muitas das vezes você chega num local e de repente não lhe reconhece, ou de repente não foi aquele Zé Pilintra que passou pelo seu caminho, né? Ele pode ter sido um outro, como na verdade, para minha vida, é seu José Pilintra do Cruzeiro das Almas. Esse senhor, eu tenho fé e acredito, como em todos também. Os desafios que você mais enfrenta no dia a dia, de religioso para religioso, quais são os religiosos que mais te afrontam e mais te desafiam e que mais têm preconceito contra você? Contra as suas atividades espirituais, no caso? Ninguém. Porque eu não dou essa oportunidade. Porque eu acho que cada um tem o seu poder, cada um tem a sua história, cada um tem no seu quadrado, né? Eu jamais vou afrontar ninguém para que eu possa ser afrontado, entendeu? E tipo, na minha história, quem comanda sou eu. No meu culto, na minha história, dentro do meu templo, da minha casa, quem manda sou eu. Agora, cada caso é um caso. Eu não vou afrontar ninguém para que seja afrontada. E também não vou gostar que venha se meter sem ser chamado. Entendeu? Eu sou meio que cética nessa história. Perfeito, perfeito. Agora, diante de provas substanciais e evidências, quais são as evidências que você tem de que o Zé Pilintra, Maria Padilha, ou algum Exu, ou qualquer entidade, como que você pode comprovar a existência ou o poder, a magia deles na prática? Olha, são muitos anos de crença, de culto. E dentro de toda essa história, são 34 anos, que eu posso lhe dizer que lá do começo até o dia de hoje, eu posso dizer para você assim, não existe nenhuma outra força maior que o poder deles na minha vida. O que seria de Gisele, o que seria de mim, sem essas forças, sem esses poderes na minha vida? Como que uma equipe de reportagem cética, ela pode, diante de alguém espiritual, ter uma prova de maneira concreta dessas evidências? Por exemplo, será que se você clamasse, ou se você buscasse, ou rezasse, ou orasse, ou invocasse alguma dessas entidades, elas conseguiriam de alguma forma manifestar alguma realidade para que o público, na verdade, não tenha dúvida de que de fato você está tendo um relacionamento com seres espirituais? Sim, já deixou várias provas, mas só que eu coloco uma coisa, tudo que na verdade, até mesmo na nossa própria religião, tudo que você tem que demonstrar ou mostrar às pessoas que é verídico ou é verdade, isso para mim é mentira. Sabe por quê? Porque quando a gente tem existe amor, você não quer provas, você não quer saber se aquilo é verdade ou se é mentira. Quando você existe um relacionamento, você com a sua esposa, sua mulher, sua namorada, você não quer que ela te prove todo momento que ela te ama, ou que ela simplesmente está sendo a sua mulher. Ela tem que provar para ela mesma
que ela é verdadeira contigo e que ela vai fazer um todo para sua história, entendeu? Como as forças para mim, eles não precisam me provar, porque a cada dia, a cada momento, eles provam isso. Mas para mim, tanto fez, tanto faz, porque o meu amor e a minha fé é muito mais superior do que isso. O que você tem a dizer, por exemplo, para aquelas pessoas, evangélicos, inclusive protestantes, que dizem que a Gisele Opará está sob o comando do diabo e que aqui existem demônios? O que você tem a dizer para essas pessoas, com essa mentalidade? Olha, eu vou ser bem honesta. Eu não tenho, nunca tive nenhum tipo de rotulação de um evangélico ou de uma outra crença. Mas se eu chegar a ter, né, eu faria o quê? Irmãos, nós precisamos, o mundo está tão massacrado, está tão pequeno. Se todos nós se uníssemos, se todos nós se abraçássemos, dessemos as mãos, eu acho que não só o evangélico, o budista, o candomblecista, o umbandista, todos seriam totalmente muito mais fortes. Porque existiria a união de todas as religiões e o poder muito mais forte. Entendeu? Eu, como eu falei, nunca sofri esse ataque, no caso. Mas eu não, acho que eu acho que eu nem iria, né, me manifestar em nada, porque acho que cada um... E outra, o diabo... Nós vivemos numa terra, num mundo que os próprios diabos são o ser humano. Estão devastando a natureza, estão acabando, pai, sei lá, estrupando filho. Quer falar de quê? De diabo? Gisele, me diga uma coisa, por exemplo, se uma pessoa faz uma consulta com você, querendo saber onde está um filho desaparecido ou um filho sequestrado, como que as suas entidades poderiam ajudar de uma maneira prática essas famílias que tanto sofrem? Às vezes uma pessoa vai para a igreja, uma igreja evangélica ou igreja católica, e muitas vezes recorre até a Gisele Opará para ter um caminho mais rápido, para poder falar com alguma espiritualidade que possa se manifestar. Sim. Como que as suas entidades trabalham para achar um corpo ou até mesmo um desaparecido ou uma pessoa sequestrada? A localização dessa pessoa. Já trabalharam tanto, já fizeram tanto. Já apareceu filhos que estavam desaparecidos, já apareceu maridos que já tinham ido embora para outro país e que, na verdade, ela nem imaginava que iria voltar e voltou. Estão todos dois muito bem casados e várias outras. E eu digo também assim, eu acho que antes de você trabalhar para qualquer magia, para qualquer coisa, você tem que saber primeiro de toda uma história. Porque às vezes eu já tive muitas pessoas na minha mesa de chegar e dizer assim: a história é essa, a história é negra. Mas a história não é negra. Mas ela fantasiou para ver até onde você iria. E as próprias entidades, as próprias forças dizendo: não é dessa forma. Eu vou contar uma história que no começo de toda a minha história dentro da Umbanda, do Candomblé, da minha magia, quando logo assim que eu comecei batalhando, sem ter, estava assim, sabe o que é você não ter R$1? Eu não tinha R$1. E eu lutando, trabalhando, e chegou uma mulher na minha casa. Ela parou o carro, ela falou: eu gostaria de jogar. A senhora que é a mãe de santo? Eu falei assim: sim. Isso há uns 20 anos atrás. E ela falou assim: eu quero jogar. Eu
falei assim, senhora, pode sentar. E eu não tinha R$1. Eu não sabia nem o que dar para meus filhos comerem nessa época, quando eu abri o meu barracão. E aí, toda uma luta, toda uma história. Quando eu abri o jogo, ela disse assim, pare. Porque eu só quero uma coisa. Eu quero que você tire o marido da minha filha. Eu não quero ela com ele. E mais uma coisa. Tá aqui esse dinheiro. Tá aqui talões de cheque. Tá aqui cartões. E se não der para lhe pagar, eu lhe trago mais. E quando eu abri o meu jogo, escuta bem, eu não tinha R$1. E quando eu abri o meu jogo, o meu orixá disse assim, não faça. Não faça. Não corte o destino de uma pessoa. É destino dela. É o destino da filha dela passar com ele e destino dela ter ele como um genro. E aí eu recolhi e falei assim, senhora, eu estarei te devolvendo o seu dinheiro. Fechei o meu jogo e eu não posso jogar. Olha, mas por quê? Eu falei assim, não, senhora, porque eu não vou cortar um destino. E um dia, hoje a senhora vai até mesmo ficar triste, chateada comigo. Mas um dia a senhora vai voltar aqui e vai me agradecer. E aí ela foi embora, realmente revoltada, achando até que eu era, vamos dizer, uma qualquer Ialorixá, uma mãe de santo. E assim passou-se 10 anos. 10 anos depois, essa moça veio no mesmo local. Sabe o que ela disse? Eu nunca encontrei uma mulher tão verdadeira e tão honesta dentro da religião, porque hoje eu sou feliz com meu genro, ele é um grande genro, ele não é só um genro como um filho, eu tenho um grande neto e você não deixou acabar com tudo isso. E daí começou toda uma história na minha vida. Vamos ser mais objetivos, né? E você acredita num destino, por exemplo, de uma criança que está sendo estuprada ou que, vamos dizer, que está sendo mutilada de alguma forma? Você acha que isso é um destino? Ela teria que passar por isso? E se teria que passar por isso, por que passaria? Por quê? Quem pensou nisso? Quem destinou? Então, eu vou contar uma história, um pouquinho da história de Gisele. Gisele Opará. Dentro da minha casa, dentro do candomblé, eu tenho uma filha de santa que ela entrou para dentro da minha casa e dentro da minha casa ela engravidou, né? Teve um filhinho e tal, e os médicos dizendo que ele não iria sobreviver porque ele tinha macrocefalia. A cabeça dele crescia, né? E ela já na minha casa, ela sempre chorava, mãe, eu não quero perder meu filho, né? E ele é o amor da minha casa e vocês vão conhecer ainda. E aí, do nada, eu falei, nossa, e eu via ele não andava, ele não falava, e ele foi crescendo assim, com meses, fez 1 ano, e aí o médico deu a ele 3 anos só de vida. Quando a gente destina uma história, isso quando fala que o destino está escrito 3 anos, eu acho que para um homem digno de erros e falha, quem pode mais do que aquele lá em cima? Ninguém. Com as forças das entidades, você é um grão de areia.
mas você estudou para aquilo, né? Então, se ele disse tal. Quando eu abri o jogo, o meu jogo disse assim, Oxum disse, nasce essa criança para o sagrado, para o culto. Essa história me emociona muito. E nasce essa criança para o sagrado e dê vida a essa criança. E ele, com 1 ano e 8 meses, ele não falava, ele não andava. E todas as pessoas que me conhecem aqui em São Gonçalo sabem dessa história. Muitos babalorixás, muitas pessoas dentro do culto. E aí eu trouxe, né, toda uma história dentro do sagrado, iniciei ele, e hoje ele já tem 8 anos de idade. E os médicos diziam que ele não ia passar de 3. Ele tem 8 anos de idade, ele não tem mais essa doença, ele não tem mais essa história que foi destinada, que era um destino que ele iria ter até os 3 anos de idade. Então toda uma força, toda uma história espiritual dentro do sagrado de Oxum trouxe vida a essa criança. O nome dele é o Guilherme, é o meu neto, o axé da minha casa, o amor da minha vida. E ele tá aí com 8 anos de idade, e ele não iria ter vida a partir de 3 anos de idade. E ele está com 8. Então, existe sim. As forças trabalham sim para destinar toda uma história, alimentar toda uma força e dar vida sim. Mas tudo é a fé. Sem fé não tem história. A pergunta que não quer calar, Gisele, é o seguinte: como que você pode, de novo, provar ou mostrar pra gente, pelo menos a manifestação de muitas entidades que aqui estão? Porque pelo que a gente vê, nós temos, quais são as entidades que estão ali, pelo menos, aparelhadas? Maria Padilha, a Rainha das 7 Encruzilhadas, ali tem a Ciganinha da Estrada, ali tem Maria Mulambo, tem Pombogira Menina, tem Maria Padilha da Estrada, aqui tem outras entidades, Menina da Praia, tem Lúcifer, tem Beuzebu, tem Mulambo, tem Figueira, tem Marabô, Tiriri, Tranca-Rua. E essas são as forças que me põem de pé. Dessas entidades todas que você acabou de tem apontar. João Caveira ali no canto, que tá ali no cantinho. Tem Xumirim ali embaixo. Diante de todas essas entidades que você acabou de citar, qual delas está aqui neste exato momento? Quem você acha que está neste exato momento? Todos eles. Todos eles estão aqui agora? Principalmente, acredito que desde o momento que vocês são umas pessoas, né, que eu acolhi, sejam bem-vindos, entrem em minha casa. Aqui existe guardiões, aqui existem entidades que antes de você, eu mesma, como ser humano, digna de erros e falha, eles mesmos já foram e já viram quem eram vocês para eu pôr dentro da minha casa. Como é que a gente pode agora, diante dessas entidades, ou sentir ou perceber, ou pelo menos algo que se move, ou algo que... Qual é a prova que eu tenho? Porque assim, se você diz, a gente pode acreditar. Sim. Mas se você evidencia, nós acreditamos e confiamos ainda mais. Sim. Mas qual é a evidência de que existem espíritos, entidades, orixás, caboclos, guias? Como é que a gente pode perceber isso? Mostrar para a plateia agora e dizer, olha, por exemplo, se eu digo para você que, olha, Gisele, esta carta aqui agora, pela gravidade, pelo poder da gravidade, ela vai cair. Sim. Então, ela cai durante todos os segundos, todos os minutos, todas as horas, de todas as semanas, de todos os meses, de todos os anos. Mas
Como é que você prova o poder dessas entidades que aqui estão? Qual é a prova substancial, concreta? Então, como eu falei, acho que bem no começo, não existe provas. Existe sim poderes de fé. Você amar e você ter certeza. Porque eu posso dizer que essa garrafa aqui, ela vai me fazer um milagre. Mas uma garrafa? Sim. Porque desde o momento você não acredita. O católico não acredita na imagem e semelhança. Ele não acredita que Nossa Senhora curou, que trouxe todo o poder. É o mesmo. Por que eu não vou acreditar que a minha entidade, que Maria Padilha, faz e dá um nome e sobrenome em toda a minha história? É a mesma coisa. Eu posso, com o seu respeito e com a sua liberdade, e democraticamente, lhe fazer um pequeno e singelo desafio para essas entidades? Será que, se eu fizesse um pequeno desafio a essas entidades, será que elas me responderiam? Seria o quê? Assim? Por exemplo, as suas entidades sabem exatamente quem eu sou e sabem assim a nossa equipe quem são. Sim. Se eu perguntasse para alguma das entidades qual seria o número do meu CPF, elas diriam para você aqui ao vivo e você falaria tranquilamente aí do outro lado? Você acha que na época deles existia documentação? Eles estão aqui agora? Seria? Teria o uso de CPF, identidade? Maria Padilha usou isso na vida dela? Será que os Exu usaram documentação, carteira de motorista? Andaram com isso? E tipo, desde o momento quando se a gente pede uma prova a uma entidade, é porque a gente não tem fé e não acredita. Porque quando a gente acredita de verdade, a gente confia sim e deixa acontecer. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dessa pessoa maravilhosa, simpática, que expôs a sua fé de uma maneira muito positiva, que expôs todos os seus sentimentos de todo o seu coração. Ela, que é considerada bruxa, inclusive ela mesma se chama de bruxa, né? Sim, linguagens pejorativas. Ela que é a Yala Orixá, mãe de santo. E como é que você então, qual é a palavra que você tem para dar ou para aconselhar, ou o que você tem a dizer para as pessoas que estão te ouvindo neste momento, te vendo? Cuidado. Cuidado, porque hoje existe muitas pessoas se agregando da própria religião para poder mentir, de repente para enganar e tipo usar da própria dor que a pessoa de repente está passando e não fazer nada, simplesmente pelo dinheiro. Pega-se a pessoa numa fraqueza e acaba não fazendo nada e tipo, a nossa religião vai se acabando assim. Então cuidado, preste atenção, vê bastante, às vezes, conteúdo daquele zelador, daquela Yalorixá, para que ela possa, tipo, trazer esse amor para você, uma palavra, um cuidado, um carinho e te ajudar no que você precisa. Então preste atenção. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso, e nós estamos aqui respeitando a identidade, a espiritualidade e a crença de todas as pessoas de uma maneira muito democrática. Sim. E ao mesmo tempo libertadora. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e até o próximo vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo,
Por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, falaateu@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.